Paz, oração e união. Cumprimento a todos, com a paz do Senhor Jesus. Glória ao nome de Jesus. Já vi que tem alguns videologados aqui conosco. Este é um programa da Juventude em Ação, programa da Juventude da Sede Internacional, onde o superintendente é o pastor Adriano Licidônio, aleluia, e o líder da juventude aqui da sede, líder de jovens, presbítero Bruno Beltrame, aleluia. Também temos o diretor de comunicação e relações institucionais, pastor Paulo, aleluia. Também estamos aqui conosco, irmão Marcos Leonardo. Paz do Senhor, irmão Marcos Leonardo. Paz do Senhor, irmão Jonathan. Paz do Senhor a toda a juventude. Glória a Deus. Também irmão Norton Alfeu.
Paz do Senhor, irmão Norton. Paz do Senhor, irmão Jonathan. Paz do Senhor a todos aqueles que estão nos assistindo, a todos os jovens. Glória a Deus, glória a Deus. Já de imediato, você que está aí assistindo, videologado, o que você tem que fazer? Compartilhar, curtir, comentar. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre liderança, vamos ter alguns pensamentos aqui sobre liderança, o que é a palavra de Deus, alguns exemplos bíblicos sobre a liderança dos homens que tem na Bíblia Sagrada. Então, já que você está aí, aproveita, curte, compartilha, comente, se você tiver algum pensamento. Nós estamos vindo de um culto onde a glória de Deus tomou o culto, aleluia. Glória a Deus. Foi um culto extraordinário ali, irmão Norton. Glória a Deus, Sentir a graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus também ali na técnica, a irmã Valquíria Pinheiro. Que Deus lhe abençoe, irmã Valquíria. Também está com nós, o diácono Diego. Que Deus lhe abençoe, vai estar trazendo uma palavra mais tarde. Aleluia. Irmão Norton, tem uma palavra para nós aí? Vamos ler uma palavra. A todos que estão em casa, eu convido que abram em 1 Coríntios capítulo 2, vamos ler alguns versículos. Aleluia. E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciar-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu tive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra extraordinária do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, que ele quando estava falando aos Coríntios, ele disse, não pela persuasão dele. Então, vamos começar a falar de liderança aqui, vamos descontrair, começar a falar sobre o tema que Deus colocou sobre liderança. Manipulação ou amor? Já parou para pensar que existem líderes que lideram por manipulação e existem líderes que lideram por amor? Qual a diferença? Quais os exemplos bíblicos? Irmão Norton, o que o Paulo estava ensinando com esta palavra? Bom, o apóstolo Paulo ele estava, dizendo aos irmãos em Corinto que ele não estava falando algo para convencer eles, algo humano, algo que fosse dele, da parte dele, mas que ele estava falando aos irmãos em Corinto algo da parte de Deus. E para fazer isso, ele não usava de palavras humanas, palavras que viessem convencer as pessoas a fazer algo que viesse cumprir um propósito humano, mas ele estava falando uma palavra para que viesse se cumprir um propósito divino. Isso como ele diz aqui no versículo 4, com demonstração do Espírito e do poder. Aleluia. Então, o que é a demonstração do Espírito, que ele estava falando ali? É uma ação espiritual, e com poder, com algo vindo do céu. Então, Aleluia. o apóstolo Paulo, ele não estava chegando ali e estava dizendo assim, olha, mas é assim, 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 e fazia a pessoa entender com um argumento humano, alguém que fica insistindo. Não, ele dizia assim, algo é do Espírito e Deus realizava. Glória Aleluia. a Deus. Porque Aleluia. quando nós fazemos assim, Deus confirma. Não é verdade. Então aqui Paulo, olha que interessante. Paulo tinha palavras profundas, O apostolado de Paulo, Aleluia. a liderança de Paulo, ela não era baseada em palavras profundas apenas, mas era com palavras profundas e vivia na profundidade do que ele falava. Glória a Deus. O que é... Irmão Marcos, você poderia me dizer assim, claro, o que é uma liderança para ti, assim? O que você vê, se você fosse um líder hoje, qual é o que você deveria, o que você pensa? Eu tenho que ser o líder, o que eu tenho que fazer? Bom, eu vejo que seria como alguém que conduzisse uma multidão, mas que ele fosse no meio dessa multidão, como se fosse o guia, o exemplo. Então, aquilo que ele fosse fazer, o rebanho, o grupo, teria que imitar. Porque ele seria o exemplo a ser seguido. Glória a Deus. Glória a Nós,
Exatamente. Glória a Deus. Nós somos líderes de uma pessoa apenas. Antes de ser líder de outras pessoas, nós somos líderes de nós mesmos. É verdade. Glória a Deus. Se nós não conseguimos liderar nós mesmos, a gente não consegue liderar outros. Liderança implica isso. Você se lidera. Você lidera a si mesmo. Depois você lidera outros. Porque com aquilo que você se lidera, você consegue liderar outros. E é tremendo que, né, a gente está sempre aprendendo a liderar. Então, por que isso? Porque Deus, ele quer nos levar a um aperfeiçoamento. Então, não que alguém, né, já seja líder de si, não. Né, o nosso objetivo é, digamos assim, ser liderado por Jesus, por Deus, por aqueles Aleluia. que Deus coloca como nossos líderes. Mas, né, essa liderança que o irmão Jonathan Salazar está falando, né, de primeiramente eu ter a capacidade de me regrar para depois, né, ajudar outras pessoas, Deus muitas vezes coloca exatamente pessoas para que tu também alcance isso. Então é uma reciprocidade e os dois estão aprendendo. Aleluia. Temos alguns irmãos que estão videologados aqui. Irmão Paulo Có, Paz, Oração, União. Thalita Isabel, aleluia. Kathleen Daniele Aleluia. Carvalho, Deus abençoe, irmã Glória a Kathleen. Deus. Camila Farias, Deus abençoe. Ana Júlia Santos. Michel Silva Lopes. Vitória Aleluia. Schaefer, Camila Farias Taquara RS, Camila Rosário, Deus abençoe vocês que estão videologados. Glória a Curta, Deus. compartilhe, comente. Aleluia. Hoje estamos falando um pouquinho sobre liderança, manipulação ou amor. Existem dois tipos de liderança, no mínimo, que são a liderança que lidera por manipulação ou a liderança que lidera por amor. Por amor das almas, por amor das pessoas, Glória a Deus. por amor de ser líder de verdade. Amém? Vamos ouvir um louvor. Aleluia. Irmã Giane vai estar louvando a Deus. E nós estaremos aqui em breve. Fique aí no aguardo. Temos mais coisas para falar sobre liderança. Cumprimentamos todos os ouvintes, videologados, com a paz do Senhor Jesus. Vamos então adorar a Deus. Adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, eu quero adorar. Eu li que o véu do templo se rasgou. Eu li que agora eu posso adorar. Pelo sangue que Jesus por mim derramou, me
me deu livre acesso pra entrar. Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, sou um povo adquirido, sou mais um escolhido pra ser chamado de adorador. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, eu quero adorar. Eu li que o véu do templo se rasgou. Eu li que agora eu posso adorar. Com o sangue que Jesus por mim derramou, me deu livre acesso pra entrar. Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. Sou um sacerdócio real, sou um povo adquirido, sou mais um escolhido pra ser chamado de adorador. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, eu quero adorar. Mesmo chorando, eu quero adorar. Faltando tudo, quero adorar. Mesmo sofrendo, quero adorar. Então, adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, eu quero adorar. Aleluia. Tú
glória a Deus, paz do Senhor a todos novamente. Voltamos com o programa Juventude em Ação, abordando um tema bem simples, mas de grande profundidade: liderança, manipulação ou amor. Glória ao nome de Jesus. Também vamos estar falando sobre Paulo, um dos maiores líderes que houve no Novo Testamento, após Jesus Cristo. Mas vamos ver quem está online conosco aqui. Aleluia. Glória a Deus. Temos aqui 38 aparelhos conectados. Glória a Deus. Elisandra Silva, Rolante, Misael Brito, Taquara na escuta. Deus abençoe. Aleluia. Anderson Oliveira, Aleluia. Karina Leonardo da Sede. Pedro Wolff, Deus Glória abençoe, a Deus. irmão Pedro Wolff. Tainá Marques, Taquari RS na escuta. Thalita Isabel, Estevão Machado Azevedo. Paz, oração, união. Aleluia. Vamos ver Sara Vitória Veloso, Gabriele Furtado Vargas. Aleluia. Deus abençoe. Rode Benacu. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não podemos esquecer que neste final de semana nós temos a nossa consagração. Consagração. Exatamente, temos a nossa consagração. Cachoeirinha. Lá na cidade de Cachoeirinha. Glória a Deus. Então você jovem da sede, não perca. E você de final de semana agora, Dia 24. dia 24? Isso. No domingo. Domingo, dia 24. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Tava Glória a tentando Deus. lembrar aqui a data, mas é 24. É. 24, domingo, em Cachoeirinha. Então você jovem de Cachoeirinha que está na escuta aí, já se prepare. Você jovem da sede, se prepare. Vai ser uma consagração tremenda. Tainá Marques já botou aqui, ó. Deus na frente, glória a Deus. É isso aí, Deus na frente. Glória a Deus. Vai ser tremenda essa Vamos consagração. estar lá desde manhã, né, irmão? Desde de manhã Jonathan? cedo. Com oração, com louvor, com palavra, evangelismo, Glória a Deus. né? E Deus vai mover a sua mão grandemente, eu creio. Ouvi dizer que o pessoal do Pilar de Evangelismo e Missões tá querendo fazer um culto ao ar livre lá. Ó, Um culto que benção. relâmpago. É isso aí. Aleluia. Temos aqui a Cálita Costa, de São Paulo. Deus abençoe, irmã Cálita. Aleluia. Vera Lúcia, Palavra Vida de Criciúma, Santa Catarina. Glória ao nome de Jesus. Então, curta, compartilhe, comente o seu pensamento sobre liderança. O que você faria se você fosse um líder? E se você é um líder, esboce aqui. Você, quem sabe, é um líder que está aí nos ouvindo. Escreva aqui no chat algum pensamento sobre liderança. Vai agregar muito. E irmão Jonathan, não só isso, né? Aquelas pessoas que, quem sabe, têm dúvidas, né? Aqui também é um programa que é um momento de você pode tirar suas dúvidas. Deixa aí a sua pergunta no chat. Nós estamos falando sobre liderança, sobre manipulação, né? Uma liderança, né, por manipulação, uma liderança por amor. Aleluia. E as dúvidas, elas surgem, né? Não deixe de perguntar, a oportunidade está aberta. Glória ao nome de Jesus, Glória a exatamente. Deus. Vamos, então, abrir a Bíblia em Atos 9. Atos capítulo 9. Vamos ver o chamado de Paulo, né? Acredito que o chamado de Paulo é um dos chamados mais interessantes que a Bíblia ela nos mostra. O chamado de Paulo. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Veja que Paulo, no em Atos capítulo de número 9, versículo 4. Pode ler para nós, irmão Norton? E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, e ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aleluia. Glória a Então, Deus. Aleluia. Veja que Paulo, que Cristo vai ao encontro de Paulo porque Paulo perseguia o caminho. O que era o caminho? O caminho era a suposta... No caso, os fariseus diziam que o caminho era uma seita, porque o caminho era chamado de cristianismo, em outras palavras. Então eles estão dizendo, quem é esse? Paulo estava dizendo, quem é esse daí do caminho? Essa seita do caminho, que dizem que servem a Jesus, que dizem que servem a um Jesus que morreu, ressuscitou. Para nós não existe Jesus, para nós é só Deus. Não existe Jesus. Então Paulo estava perseguindo, era líder daqueles que estavam servindo a Jesus, irmão Marcos. Mas olha, Cristo se encontra com Paulo. Porque agora ele vai deixar de ser líder perseguidor para ser líder pregador.
para ser líder, para ganhar almas. Glória a Deus. Em Atos capítulo 9, versículo 10, melhor, versículo 15 ao 16. Aleluia. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Glória a Veja. Deus. Olha que coisa interessante. Paulo chamado para ser um líder. Vai porque é um vaso escolhido. Primeiro ponto. Quando Deus escolhe alguém, escolhe para ser um líder, ele já tem que ter na sua mente que ele é escolhido por Deus. Nós estamos falando de liderança espiritual, liderança eclesiástica na igreja. Quando Deus levanta alguém para ser líder, Deus já o chamou para ser líder. Mas olha a consequência de ser escolhido para ser líder e a consequência do que ele vai passar. Veja, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Deus escolhe para ser líder, mas a consequência de ser líder é padecer pelo nome de Cristo. O que é padecer pelo nome de Cristo? Padecer pelo nome de Cristo é você fazer o que Deus quer que você faça pelos outros, para ganhar almas. Então, primeiro ponto de uma liderança, ele nunca vai atrás dos seus próprios interesses. Liderança espiritual, ele sempre vai atrás dos interesses de Deus para os outros. Exatamente. Glória a Deus. Você está entendendo? Aleluia. Exatamente. Olha que coisa interessante. Essa construção, né, da liderança do apóstolo Paulo, ela não se deu somente nesse encontro, na verdade, né, em que o apóstolo Paulo, em caminho para Damasco, né, ali foi impactado com a glória de Deus e a vida dele a partir daquele momento mudou. Mas com certeza toda aquela trajetória, né, anterior a isso, né, esses processos de ele ser um homem que perseguia a igreja, né, de Cristo, ele ser um homem que era, para a idade dele, né, superior até mesmo a pessoas mais velhas, né, na questão do rigor de cumprir a lei. Então tudo isso contribuiu para, né, o futuro de Paulo, né? Ele mesmo, né, estando naquela postura de ser alguém que perseguia a igreja, Deus olhou para Paulo e falou assim, ó, nossa, né, conjecturando aqui, nossa, esse homem, olha com a maneira com que ele se entrega por algo, né, que não é aquilo que eu quero. Imagina o que eu posso fazer com esse homem na minha direção. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tremendo, né, irmão? É por isso que a gente vê, né, irmão Jonathan, que no mundo Deus ele escolhe pessoas que não, na visão humana, não teriam nenhuma chance de serem salvas. Porque para Deus esse tipo de pessoa é alguém que pode ser muito usado nas mãos dele. Aleluia. Exatamente. Porque se ele conseguir usar tudo aquilo pro mal, imagina o que ele pode fazer com o bem. Exatamente. Então, é o que Deus fez com o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Tremendo. Aleluia. Aleluia. Então, imagina, eu tento imaginar na minha mente, o que aconteceu, né, na mente de Paulo, porque ele se incendiou pelo Espírito, né? O Espírito incendiou ele para pregar a palavra, porque ele já saiu da casa do Ananias, depois que Ananias orou por ele, batizou, ele já saiu pregando. O negócio é o seguinte, ó, já que eu vou ser alguém que Deus vai me usar, um vaso escolhido, eu já vou sair daqui e já vou começar a fazer agora. Glória a Deus. Aleluia. Não teve meio termo, né? Não teve meio termo. Ou eu assumo a posição que tenho que assumir ou não. E é interessante que, se o local estiver errado, o irmão pode me corrigir. Jesus, né? Depois eu vejo uma semelhança. Jesus, né? Como um dos líderes que nós vamos falar aqui, foi ao deserto depois de ser batizado com o Espírito Santo, ser batizado em águas, né? E a palavra relata ali um momento em que o Espírito vem como forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. Jesus, ele é levado pelo Espírito ao deserto, né? Então, Paulo, depois que acontece essa situação de ele receber ali a oração de Ananias, né, e ser curado da cegueira, logo depois, né, na sequência do seu ministério, ele mesmo vai para o deserto, né?
ele pega e se isola. Se não me engano, são 3 anos e meio que ele ficou no deserto da Arábia, se não me engano. Exatamente. Então, Glória a Deus. imagina, ele precisou, né, passar, digamos assim, quem sabe nesse período, ele precisou passar lá dizendo assim, Senhor, o que tu quer pra minha vida? Agora, Senhor, nessa nova direção, o que eu vou fazer? Né? Ele começou, que nem tem a palavra, né, que ele diz que considerou tudo, né, como nada. Como nada. Aleluia. Né? E eu creio que são nesses momentos, né, de deserto em que o Senhor faz grandes obras na nossa vida para o futuro. Exatamente. Aleluia. Então, o que Paulo pensava, né? Qual é o primeiro pensamento de Paulo? Bom, já que eu vou ser o líder, Jesus me chamou para ser líder, para liderar, claro, mas para servir. Porque antes de líder ser líder, ele é servo. Glória a Deus. O líder chamado por Deus não é chamado para ser servido. Um líder chamado por Deus é chamado para servir. Glória a Deus. Claro que hoje há um pensamento, eu sou o líder, você tem que me servir. Isso aí é manipulação. Manipulação. Por que manipulação? Porque o líder manipulador, ele faz de tudo para conseguir dos outros o que ele mesmo quer. E Paulo não. O que Paulo queria, como o irmão Norton leu aqui no início, era pregar o evangelho com espírito, com demonstração de espírito e poder. Para quê? Para que as pessoas alcançassem a Deus. Veja que a preparação de Paulo de 3 anos e meio no deserto da Arábia foi para quê? Para que ele mesmo se autoanalisasse para servir a igreja, para servir as almas que estavam precisando. Glória a Deus. E existe até uma frase de Jesus que quem quiser ser líder deve ser primeiro servidor. Se você quiser liderar, deve servir. Em um outro contexto. Mas se você quer ser o líder, Aleluia. se você quer ser o maior, se você quer ser o que está na frente, desce Glória e a Deus. seja servo. Aleluia. Essa é a primeira demonstração de amor de Paulo como líder. Demonstração de Jesus na vida de Paulo. Aleluia. Olha que interessante. Queria falar alguma coisa? Sim, e é interessante, né, o irmão estava pregando hoje, né, e tocou em alguns assuntos a respeito, né, de filiação, e o apóstolo Paulo, né, quem pudesse olhar para ele e dizer assim, ele tinha pais de 2 nacionalidades, né? Exatamente. Aleluia, o seu pai era romano e sua mãe era grega, se não me engano. E imagina, né, 2 culturas totalmente diferentes, né? E mesmo assim, né, quem sabe o homem pudesse olhar e dizer assim, não, tem tudo, quem sabe, para dar errado. Não, Deus foi lá e fez na vida de Paulo, levantou ele como um líder, né? Exatamente. Fez algo que ninguém poderia imaginar. E o apóstolo Paulo, né, nessas revelações que ele nos deixou, ele disse, eu, né, fui o derradeiro, o último, né, dos apóstolos, mas com revelações superiores a qualquer um dos outros. E então, aquilo que Deus, né, vai construindo né, nesse tema, a construção de uma liderança, que Deus vai fazendo na vida de uma pessoa, ela começa desde lá, desde quem foram os teus pais, né, desde a tua criação. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos avançando um pouquinho, porque as horas avançam. Existem alguns pontos de uma liderança manipuladora. Uma liderança manipuladora, primeiro ponto, ela age com desonestidade. Glória a Deus. Ela nunca estará sendo honesta contigo. Na sua frente te parece que soa ser honesta, mas na verdade ela quer alcançar de ti algo que ela mesma quer. Ou seja, eu ajo desonestamente contigo porque eu quero algo de ti. Tá entendendo? Glória a Deus. Relacionamento por interesses, né? Exatamente. É como um patrão, um líder e o empregado. Se você não trabalha para mim, eu não te pago o salário, te demito. Tá entendendo? Na empresa, os líderes, poucos dão exemplo, poucos pegam junto.
Eu sei porque eu já trabalhei em grandes empresas. Então os líderes pouco querem dar o exemplo e pegar junto com os... E aí os funcionários, mas não é líder, não tem que estar com nós aqui. O negócio é o seguinte, se tu não quiser trabalhar comigo, não quer, porta da rua, serventia. E já, né, entrando para esse lado de empresas e negócios que me interessa muito, existem modelos, irmão Jonathan, de empresas em que né, pessoas que não são cristãs têm essa visão. São líderes que eu estava ouvindo um tempo atrás um podcast no Spotify que falava sobre questão de liderança de grandes empresas. E ali um rapaz novo, 20 e poucos anos, de uma empresa, ele estava dizendo, não, né, o conceito, a filosofia que nós temos aqui, ela é de nós estarmos integrados, né, juntamente com os funcionários, para que eles vejam que nós também estamos pegando junto, como o irmão usou essa expressão. Sim. Eles não tinham um refeitório diferenciado para a liderança, né? Eles não tinham o rapaz líder da empresa, ele não tinha nenhuma sala para ele trabalhava junto, né, no mesmo local de escritório aberto. Então existem modelos de empresas hoje em dia que colocam isso na prática, né? Que mostram, né, que eu estou ali pegando junto. Eu te dou primeiro exemplo, né? E a moral, vamos dizer assim, né, que se tem com isso é muito grande. Exato. Muito maior o poder do que alguém que quer fazer por persuasão, né? Por persuasão, exatamente. Porque Jesus, em João, quando ele lavou os pés dos discípulos, ele disse uma coisa muito interessante, irmão Norton. Ele diz assim, ó, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Exatamente. Então, o que eu vejo, irmão Norton, na Bíblia, né? Que tanto Jesus como Paulo, porque Paulo ele também diz em Filipenses, né? Ele diz o seguinte, irmãos, sede meus imitadores, observai os que também andam como nós, modelo de Cristo. Ou seja, tanto Paulo como Jesus se importavam em serem referências, em seguir o modelo de Paulo, né? O modelo de Jesus, e Jesus preocupava em ser exemplo aqui na Terra. Exatamente. Então, a liderança tem que ter essa característica também, né? De ser exemplo para os que estão seguindo eles. Glória a Deus. Então veja, coisa interessante, né? Aleluia. Aleluia. Paulo dizendo, sede meus imitadores. Sede meus imitadores. Quando? Vamos ver. Paulo era um homem que falava mais de 2, 3 línguas. Era um homem preparado para o evangelho. Paulo renunciou sua própria vida por amor de Cristo. Paulo ia aonde Deus falava para ele ir. Paulo obedecia. Paulo sangrava, até mesmo ele diz, muitas noites em prisões. Agora você imagina Paulo dizendo assim, sede meus imitadores, quer dizer que eu vou ser preso agora. Eu tenho que te seguir nesse exemplo também. Aí ele estava dizendo assim, sede meu imitador na questão de obediência a Deus. Glória a Deus. Sede meu imitador, por quê? Porque eu estou lhe dando o exemplo. Antes de eu fazer... A desonestidade não faz assim. O líder manipulador, ele não quer te dar o exemplo, mas ele quer te persuadir para que você faça para ele. Aleluia. E também ele quer criar uma diferença, né? Não quer... Parece que a gente é impossível de chegar onde ele chegou. Ele quer criar uma barreira, impedindo como se colocasse em outra posição. Exatamente. Perfeito. Isso acontece muito, né? Na realidade, é como se existisse, né, um mar entre... Exatamente. Né, algo Que o próprio realmente... líder cria. Sim. Para impedir que os outros cresçam. E nós, né, não vamos também só dizer, um líder. Mas nós também, Nossa. né, como pessoas, como o irmão Jonathan estava falando antes, que precisam aprender a se liderar, nós não podemos criar essa barreira entre pessoas, né? Então, claro, existem situações nas nossas vidas, mas a gente precisa dar liberdade ao Espírito Santo de Deus e Deus vai trabalhando, Deus vai, né, te dar uma palavra para mudar essa situação. Veja que interessante que o Pedro Wolff colocou aqui. A liderança de Davi não foi conquistada quando ele estava no palácio e os soldados na guerra, mas sim quando ele estava junto com seus companheiros na caverna de Adulão. Aleluia. Aleluia. Estavam escondidos, seguros, mas ele estava ali junto com eles. Glória a Deus. Liderando, Aleluia. dando exemplo, guerreando, batalhando. Então, antes de você querer ser líder,
Veja se você está disposto a querer servir os seus liderados. Antes de você querer um cargo de ser líder, veja se você está disposto a sangrar com eles na guerra, a guerrear as lutas com eles. A desonestidade faz os liderados guerrearem sozinhos, mas a honestidade faz você guerrear junto com eles. Segunda visão de um líder manipulador é a visão distorcida das coisas. Você já parou para ver um líder distorcido, um líder que tem a visão distorcida? Ele nunca enxerga o fato por completo, ele sempre enxerga metade dos fatos. Ele nunca consegue ter a visão ampla. Isso é o que aconteceu com Saul. Saul não tinha visão completa da obra de Deus. Ele tinha metade. Tanto é que ele tinha metade que Deus falou para ele, ó, rasgado foi o teu reinado, rejeitou a palavra. Porque se ele tivesse uma visão total do reino, veja que ele lideraria o povo obedecendo a palavra. Não, a visão é essa. Mas ele tinha meia visão. E pelo fato de ele ter meia visão, ele acabou desobedecendo a palavra, Deus rasgou o reinado dele. Olha que interessante. E é tremendo que a palavra diz que naquele dia Deus confirmaria, né? Naquele dia. Naquele dia. Hoje eu confirmaria o teu reinado. Hoje. Se Saul tivesse uma visão um pouco mais ampla, né, do reino de Deus, Exatamente. teria mudado toda a história. Exatamente. Ah, Porque Saul foi para a guerra, mas ele trouxe os despojos da guerra. Aleluia. Então veja, a visão dele era meia visão distorcida. Não, quem sabe eu vou levar os despojos da guerra, não dá nada. Por quê? Porque ele não estava interessado em servir, ele estava interessado em ser servido. Porque se ele quisesse servir, não, isso aqui não é para mim. Não, mas ele foi para a guerra, não, isso aqui é meu. Querer ser servido, né? Outro fato também que está dentro disso que o senhor está falando é a meia-verdade, né? A meia-verdade. A meia-verdade, ela está dentro dessa distorção. Porque às vezes, né, a pessoa que está em um cargo, em alguma posição, ela acha que está falando tudo, né? Mas lá no subconsciente dela, ela sabe que tem alguma coisinha, né? E aí, lá na frente, né, as coisas vão acontecendo distorcidamente, mas lá na frente, como, né? Porque certamente essa atitude de Saul não foi porque ele do nada aconteceu, né? E ele decidir, vou poupar o melhor do gado, né? Não, ele já tinha atitudes que o levaram a tomar essa mesma atitude lá na frente. É verdade. Mas agora, irmão Jonathan, eu quero fazer uma pergunta. Claro. Então, um líder, ele pode escolher o que ele quer ver? Ou ele não pode ter esse pensamento? Pode. Muitos têm esse pensamento. Um líder, ele pode escolher o que ele quer ver. Em outras palavras, né, ter vista grossa, isso? Pode ser também. Mas agora veja assim, ó. Por que a visão distorcida? Aí entra o fato de que um líder pode ver somente o que ele quer ver. Ou ele vê do seu jeito as coisas. Entendeu? Você pode contar um fato diversas vezes para mim, para que eu entenda. Só que se eu estiver vendo do jeito que eu quero ver, eu vou ter uma visão distorcida. Tá entendendo? Eu vou ver só do jeito que eu quero ver. Glória a Deus. Enquanto a liderança que tem a visão clara e aberta, ela não vai querer só ver do jeito dela, mas ela vai querer do jeito que tu tá vendo. Pra quê? Pra ter uma visão clara. O que Jesus fez? Que dizem os homens que sou? Vamos abrir uma visão clara aqui. O que está acontecendo? Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias, Jeremias, uns profetas. Tá, e vocês? Ele levanta tu é Jesus Cristo, Filho de Deus. Tá. Por quê? Porque a visão de um líder é saber qual é a visão dos liderados. Glória a Deus. E quem tem a visão distorcida só enxerga do seu jeito, mas quem tem a visão aberta e clara, enxerga dos outros jeitos também. Glória a Deus. É aberto, é claro. Para receber a visão, para ver a visão dos outros. De diversos ângulos. Perfeito. Isso é algo que a gente tem que levar para a nossa vida, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas acham que estão bem,
Exatamente. Acham que todo mundo olha ela com a visão com que ela se enxerga. Exatamente. Mas na realidade não é assim. O mundo não funciona assim. Interessante, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Temos mais algum próximo tópico? Temos mais 3 tópicos. Glória a Deus. Líder manipulador é o líder que quer manter o controle. Glória a Deus. Como assim o controle? Nós estamos no mesmo pilar de jejum e oração aqui da sede. Eu sou o coordenador, Norton adjunto, e ele é o integrante. Se eu fosse um líder que gostaria de ter o controle, eu controlaria eles. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode falar isso, você não pode... Ele quer agir, ele quer ter o controle de tudo. Não é aberto para uma opinião, não é aberto para uma crítica construtiva, um conselho construtivo. Por quê? Porque na concepção do líder que quer ter o controle, quem é o certo é ele. E você pode falar que ele está errado, ele não vai lhe dar ouvidos. Porque na concepção do líder que quer manter o controle, ele quer manter o domínio das pessoas. Ele quer dominar as pessoas. Enquanto o evangelho de Jesus, a liderança de Jesus não é manipular ninguém. Mas quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Né? Irmão Jonathan, veio aqui uma palavra. Os ouvintes podem estar, né, aqueles que estão nos assistindo podem estar, quem sabe, imaginando, bom, estamos aqui expondo, né, fatos sobre uma liderança, tópicos, mas qual é a minha relação em relação, né, a essas atitudes? Então, a preocupação de como, né, o jovem tem que se portar, como, né, o cristão tem que se portar em relação a uma liderança que está agindo assim. Será que o nosso posicionamento ele tem que ser se levantar? Será que o nosso posicionamento tem que ser murmurar? Então, quem nunca errou, né, quem nunca falhou? Mas eu acredito que, se não for agora o momento dessa resposta, temos o exemplo da vida de Davi, né, que passou 14 anos, né, até o reinado se cumprir na vida dele. Glória a Deus. Esse é um ponto bem importante. Nós vamos chegar lá. Agora, 22 horas e 47 minutos, vamos ouvir um louvor e logo após trazemos a resposta dessa pergunta. O que você deve fazer quando você vê os erros em uma liderança? Amém? Vamos ouvir um louvor agora da parte de Deus e logo após voltaremos com mais 2 tópicos sobre liderança. E trazendo também a resposta da pergunta do irmão Norton. Se você já tem a resposta, o que eu devo fazer? Responde aqui no chat e logo nós estaremos comentando em cima dele. Amém? Nuestra sed, tú
continuar adorando ao Senhor. A face adorada de Jesus nós veremos. Aí na sua casa, cante juntamente conosco. Amém? Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre aponta. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer ao servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus, minha luz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. Mas Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus. Voltamos. Aleluia. Agora são 22 horas e 53 minutos. Este é um programa da Juventude em Ação. Curta, compartilhe, comente. Quem está assistindo desde o início sabe que nós estamos tratando um assunto, comentando aqui alguma coisa sobre liderança. Aleluia. Vamos ver como é que está o chat. Glória a Deus. Temos aqui Pedro Wolff, Natiele Cardoso, Ana Júlia Santos, glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Laura Moraes, Kathleen Daniele Carvalho, aleluia. Prisca Benacu, Laura Moraes, aleluia. Estevão Machado, temos aqui também Vitória Schaefer, Kathleen, aleluia. Noemi Pereira, paz, oração, união, Deus abençoe. Jorge Wolff, Deus lhe abençoe, aleluia. Irmão Jorge Wolff, que está aí nos acompanhando. Gisele Mota, Tainá Marques, Deus agirá em favor da oração sempre. Bárbara dos Santos Alves, Marla Tormes, Deus lhe abençoe, irmã Marla, em nome de Jesus. Temos aqui também uma irmã de Portugal, aleluia. Cálita Helena, Lisboa, Portugal. Deus abençoe nossos irmãos de Portugal. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão Norton, a sua pergunta: o que devemos fazer quando a liderança não está agindo de acordo? Quando nos deparamos, né, com uma situação dessa, o que fazer? Murmurar? Reclamar? Né?
ir lá falar com outro irmão a respeito, ó, o que o líder, como o líder está agindo. Não, né? Como colocou uma irmã já até no chat, deixou a resposta ali. Tem uma irmã que deixou uma resposta Deixou uma no resposta chat. ali. Vamos dar a oportunidade primeiro para quem está no chat. Vem aqui, irmão Eloir Knebel. Deus abençoe, irmão Eloir, que está aí conectado. Aleluia. Então, para sua pergunta, a irmã Tainá Marques deixou aqui, ó. O que devemos fazer é orar em primeiro lugar, que Deus vai agir sempre na oração. Deus agirá em favor da oração sempre. Glória é verdade. a Deus. Eu quero usar, né, a passagem de Davi, que é um dos maiores assim exemplos de perseguição, né? Enfim, ali era diretamente, mas em menores proporções, com certeza. Hoje em dia, né, nós vemos alguma coisa e pensamos, nossa, olha o que está acontecendo, como essa liderança está agindo. Davi, a primeira atitude que ele fez era reconhecer a autoridade que Deus tinha sobre a vida dessa pessoa, né? Exatamente. Então, por mais que uma liderança tenha erros, por mais que uma liderança, quem sabe, não esteja agindo de acordo, né, com a palavra de Deus, com alguns pontos que já estávamos falando aqui, nós precisamos olhar e pensar assim, não, Deus chamou esta pessoa, né? Existe um revestimento espiritual, em primeiro lugar, é essa a visão que tem que se ter, que é a visão que Davi demonstrou para nós, né? Ele falou assim, ó, que ele não ia tocar no servo do Senhor, né? No ungido do Senhor. Exatamente. Então, Davi ficou errante 14 anos, irmão. Sabe o que é 14 anos? Bastante É tempo. muito tempo, né? 14 anos é muito tempo. Fugindo, né? Teve oportunidades, mas não usou dessas oportunidades para reverter, né, a situação que estava acontecendo. Nossa, naquele momento ele estava debaixo do reino de Saul, mas ele não tomou uma atitude, né, para mudar isso, uma atitude humana, mas ele ficava, né, debaixo da direção de Deus. Como a irmã disse, temos que orar, temos que esperar Deus agir, né, o que Deus vai fazer. Claro. Olha que interessante. A irmã Calita Costa, ela escreveu aqui no chat. Davi tinha tudo para acabar com o reinado de Saul, mas ele reconheceu que era servo do Senhor e esperou o tempo certo. A ética na liderança. O que é a ética na liderança? Davi tinha isso. O princípio de autoridade. Saul pode ter errado, Saul pode ter sido rejeitado, Saul pode estar fazendo o que não é para fazer, mas mesmo assim eu estou sobre a autoridade dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E engraçado é que eu tenho autoridade quando eu obedeço a autoridade que está acima de mim. É verdade. Enquanto mais submissão, mais autoridade. É verdade. Então, Submissão, né? Não obediência, né? Obediência é distinta de submissão. ser submisso. Então, o que eu devo fazer, irmão Jonathan Salazar? Tô aqui, os líderes, tem líder que faz isso, que não está agradando a Deus. O que eu devo fazer com uma liderança carnal? Vamos ser sinceros. O que eu devo fazer, irmão Marcos, quando eu estou debaixo de uma liderança carnal? Esperar em Deus. Porque Deus, no momento certo, vai revelar quem essa pessoa realmente é. Se realmente é injustiça que ele está fazendo, se realmente é algo que não é da parte de Deus, Deus vai revelar. Aleluia. Porque a gente vê pelos frutos, né, irmão Jonathan? Não tem como uma árvore de laranja dar morango. Aleluia. Não tem como, né, irmão Norton? Então, Exatamente. a gente vai conhecer pelos frutos. Então, por mais que a liderança perante os homens está sendo bem vista perante Deus, ela não está da mesma forma como aqui na terra. Então é importante a gente analisar os frutos. Analisar os frutos. Aleluia. Uma árvore se conhece pelos frutos. Exatamente. Um líder se conhece pelo que ele faz. Exatamente. As decisões As dele, decisões. né? Como a gente estava falando aqui sobre manipular, Manipular. a gente vê as decisões dele. Deixa eu ver. Deus vai nos mostrando. Mas esperar em Deus, crer que Ele está no controle de tudo. Então Deus vai agindo. Deus Deus vai mostrando com o tempo. Assim como mostrou para Davi, ó, Saul com o tempo. Ó, Davi, tu vai ser rei. Espera o teu tempo. Vamos agindo devagarinho. A oportunidade de matar Saul, vai matar? Não, espera. Para que tu vai fazer das tuas mãos?
Pra que tu vai agir do teu jeito? Aleluia. Pra que tu vai agir do teu querer? Vai falar, vai murmurar? Não, irmão. Aleluia. Pega nas mãos de Deus, ora. Ó Deus, será que isso está certo? Será que essas decisões estão certas? Deus, será que está de acordo com o que o Senhor levantou? Será que não está agindo por manipulação? Ou Ele está agindo por amor, que tem uma visão clara, que não quer assumir o controle? Deus, está nas tuas mãos. Aleluia. Isso é saber esperar, né? Porque não simplesmente esperar é a chave, mas saber esperar. Davi, ele soube esperar, né? Ele se jogou em Deus. Né? Imagina, não somente ele via erros numa liderança, mas ele tinha que fugir, né? Então, ele tinha que saber como se defender naquele momento. Exatamente. Então, muitas vezes, as pessoas, elas estão lá esperando, mas chega um ponto, assim, auge, em que elas acabam vacilando, né? E aí, indo contra uma liderança, né? Não que isso esteja no coração dela, mas tu saber, né, esperar em cada ato, cada dia, né, em cada situação, isso aí vai te livrar de errar. Vai te livrar de errar e Deus vai estar contigo. Exatamente. Que nós vemos, né? Porque às vezes a gente fica se remoendo com umas coisas, né, irmão Jonathan? Não adianta. E não tem sentido, porque Davi foi um exemplo disso. Ele entregava tudo nas mãos de Deus. Exatamente. Se estão me tratando com injustiça, se eu estou sendo Aleluia. injustiçado, Deus vai me honrar. Deus, Ele está comigo. Exatamente. Ele tinha esse pensamento. Tava tranquilo. Glória a Deus. Glória a Deus. Tava tranquilo. Tô debaixo da promessa de Deus, eu não vou fazer nada do meu querer, do meu jeito. Deus vai no momento certo. Se Ele que me ungiu o rei, é Ele que vai me colocar lá. Não preciso fazer nada do meu jeito, do meu querer. Forçar nada. Saúl tá me perseguindo, não preciso matar ele. Aleluia. Mas, e nos dias de hoje? Glória a Deus. Como a liderança funciona? Um dos pontos importantes de uma liderança é saber ouvir o seu liderado. Alguém que não sabe ouvir o seu liderado dificilmente gerará influência sobre ele. Você quer ver uma coisa? Irmão Marcos está falando, e eu interrompo ele a cada 2 palavras que ele dá. Quando é que eu vou gerar uma influência sobre ele? Se eu nem me importo com o que ele fala. Eu estou mais preocupado em que o Marcos tenha a minha visão do que eu entender ele para tratar, para saber o que está acontecendo. Eu já estou preocupado com a resposta que eu vou dar, por isso interrompo ele em cada 5, 10 palavras que ele dá. E o bom líder, assim como Jesus, ele ouvia sem interromper. O engraçado é que Jesus para e sempre ouve os discípulos. Mestre, ensina-nos a orar. Aleluia. Mestre, né? E sempre que os discípulos faziam perguntas, ele respondia, né, irmão? Ele respondia com sinceridade. Não guardava aquilo pra ele. Vou guardar. Glória a Deus. Aleluia. Na mesa entre os 12, estavam ali os discípulos. Jesus, o líder, ele olha, vamos cear. Vamos cear. Hoje vai ser a nossa última Santa Ceia. Glória a Deus. Estava ali ouvindo os discípulos. Um dos discípulos coloca a cabeça sobre o peito de Jesus e fala: quem é que vai te trair? Quem é que vai te trair, Jesus? Jesus ouviu aquela pergunta assim: não vou esconder nada de ti, porque eu não tenho nada para esconder. Glória a Deus. Tá entendendo? Aleluia. Não tenho nada para esconder. Eu vou te falar, ó, sabe, aquele que eu der o pão vai me trair. Né? Para que um líder implante a visão dele, ou melhor, a visão que Deus deu para ele, é necessário que ele exerça a visão que Deus deu na sua vida. Foi o que Paulo fez. Foi o que Davi fez. Exerceu a visão que Deus deu para ele. É assim ele começou a influenciar os outros, pelo exemplo. Há um ditado que diz que as palavras convencem, mas Um exemplo arrasta. o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sinto a graça de Deus aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 33 aparelhos conectados aqui. Eu quero fazer uma indicação de livro. É um livro um pouco antigo, mas comprei aí. O Monge e o Executivo.
Aleluia. Uma história sobre a essência da liderança. Também aqui sobre paredes do meu coração. Aleluia. Que trata sobre os tipos de manipuladores. O ativo, passivo. Aleluia. Aquele líder que trabalha bajulando. Já viu líderes bajuladores? Sim. Aleluia. Líder que bajula para conseguir o que ele quer. Meu Deus. O líder que critica para conseguir o que ele quer. E o líder que... Tem mais dois. O líder que se isola para conseguir o que ele quer. Nossa. Já viu Isso isso? aí. O líder que se isola. É complicado. Aí fica um vácuo assim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Né? Todo mundo toma uma posição aí. É verdade. É uma estratégia, na verdade. E também o livro do pastor Humberto de Ética Ministerial, que trata sobre lideranças. Inclusive nós tivemos o curso de ética esse mês. Foi extraordinário. O pastor falou sobre a ética na liderança. Muito bom. Você que esteve lá, você viu que a ética na liderança, o primeiro princípio é a submissão, de obedecer a Deus. Irmã Janete Leonardo, glória a Deus. Nenhum jovem se perderá a cidade de Canoas. Glória a Deus. Então, o pastor escreveu sobre a liderança. Em 2013 ele escreveu sobre liderança. E hoje ele está na 8ª edição do Ética Ministerial, ensinando sobre liderança, como ser um líder servidor, como servir, como gerar influência. Mas as horas voam. E o que acha de nós ouvirmos um louvor e depois convidarmos o nosso irmão Diego para trazer uma mensagem poderosa de Deus? E aí nós vamos encerrando logo após o ensino. Temos uma coisinha chave no final. Nós temos algo bom no final que você não pode perder. Amém? Vamos ouvir o louvor. Se prepare, porque daqui a pouquinho vou falar algo da parte de Deus para vocês, uma mensagem que está aqui sobre a liderança com amor e não por manipulação.
convocaste, tú nos remiste, danos de beber. Continuamos mais uma vez adorando ao Senhor. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei adoração. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, na promessa eu acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei adoração. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, na promessa eu acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Aleluia. No se apagará. Nos convocaste, tú nos remiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste,
Glória a Deus. Voltamos com o programa da Juventude em Ação. Agora são 23 horas e 16 minutos. Estamos aqui eu, irmão Norton, aleluia. E agora, diácono Diego, trazer uma palavra de Deus para nós. Amém. Paz ao irmão Jonathan, paz ao irmão Senhor. Norton, Paz, a Senhor. todos os nossos videologados. E vamos meditar aqui um pouquinho na palavra de Deus. É uma palavra que eu já tinha meditado há algum tempo. E ela se encontra no livro de Juízes, no capítulo de número 15. Juízes 15, ali, versículo 14 em diante. É um personagem, né, que nós conhecemos bastante, porque ele é bem relacionado aos jovens, né, que é o Sansão. Juízes 15, 14 em diante nos diz o seguinte: E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, um montão, dois montões. Com uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí. Então, até essa porção da palavra de Deus. Eu gostaria de falar nessa noite, meus irmãos, sobre Sansão, aquilo que nós bem conhecemos sobre ele, que ele muitas vezes era tomado, né, pelo Espírito Santo de Deus, em momentos onde o povo ele estava precisando muito daquela... o povo estava sob o jugo, né, dos filisteus. E Deus ele escolheu Sansão antes do seu nascimento. A sua mãe ela era estéril, ela não poderia dar à luz a um filho, e foi avisado por revelação divina através de um anjo, né, ou anjo do Senhor. Foi revelado que Sansão nasceria e que ele deveria ser alguém diferente. Foi revelado que ele deveria ser um nazireu, que ele deveria ser alguém que não praticaria as coisas más, que ele se colocaria distante das coisas da carne, se colocaria distante das coisas que faziam mal para ele. E então Sansão nasce, ele cresce e ele tem toda essa responsabilidade diante dele de conservar, né, o seu voto de nazireu diante de Deus. E ele, por muito tempo, ele consegue fazer aquilo. E a Bíblia diz então que ele é tomado de uma forma extraordinária. E sempre que ele é tomado de uma forma extraordinária, coisas milagrosas acontecem. Ele consegue, com a força física, levantar as portas de uma cidade, que eram com certeza portas enormes e pesadas, difíceis de serem levadas até mesmo por muitos homens. Ele consegue aqui, nessa passagem, ele mata 1000 homens somente com uma queixada. Então, de jumento, ele não tinha ali uma espada, ou ele não tinha ali uma lança, ele não tinha ali uma arma, que seria o normal para ele conseguir matar uma pessoa, quanto mais 1000 homens. Mas ele conseguia fazer isso com uma queixada de jumento. E outras coisas mais ele fazia. Ele era amarrado com cordas novas, né? Cordas difíceis de serem rompidas. E mesmo assim ele conseguia romper aquelas cordas novas. Ele era perseguido, ele enfrentava qualquer coisa, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. E aquilo ali era extraordinário, ele fazia coisas maravilhosas. Porém, havia algo na vida de Sansão que é o segredo dele, aquilo que na verdade destruiu com ele. É que ele não deixava-se, né, ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele era usado poderosamente, ele fazia feitos extraordinários, ele fazia coisas maravilhosas diante dos olhos das pessoas,
ele era poderosamente usado por Deus, mas faltava para ele ser transformado por dentro, faltava para ele ser mudado no seu interior. Então a gente vê que ele teve um caso ali com uma mulher de Tímina, depois com uma prostituta e finalmente com Dalila. Aquele era o problema dele era esse, e existem muitos jovens, né, que têm esse problema, mas também outros problemas que, com a carne, com o mundo, com as coisas terrenas. E Deus, ele está querendo de nós nesse momento, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, que nós nos deixemos ser transformados, não somente para Deus nos usar no púlpito, não somente para Deus fazer coisas extraordinárias através das nossas vidas. Deus, ele quer fazer milagres. Deus, ele quer batizar com o Espírito Santo quando nós impusermos as mãos, quer libertar pessoas. Isso faz parte do cristianismo, isso faz parte de uma fé verdadeira. Só que, além disso, ele quer também transformar os nossos corações, né? Então, muitos jovens se deslumbram com... muitas vezes querem... até o irmão Jonathan, né, estava falando um pouco sobre isso ali na pregação, ali na sede, há pouco tempo atrás, no culto. As pessoas querem, muitas vezes, né, aquela coisa... Tu falou do Dinamã, né? Até quando tu falou, eu pensei nessa palavra, eu vi que tinha a ver com a palavra que eu ia dizer. As pessoas, elas querem aquilo, a grandeza, né? Aquilo que é aparência ali, aquilo que é o que traz status, que traz privilégio. Querem, muitas vezes, falar bem para poder ser louvados e assim por diante. E não querem aquela coisa que realmente é o que importa, muitas vezes, que é uma transformação interna, né? Que é o que vai levar para o céu. O que vai nos levar para o céu não é o nosso desempenho como pregadores, cantores, como seja lá o que for, mas o que vai nos levar para o céu é se nós realmente nos arrependermos, né, dentro do nosso coração e deixarmos que o Espírito Santo ele faça a mudança em nós, né? Sansão não deixou, ele acreditou que aquilo que ele fazia Deus fazia porque com compromisso talvez com ele. Ele acreditou que aquilo ali era o suficiente e ele nunca se deixou transformar naquilo que ele tinha um problema dentro do coração dele. O que aconteceu? Ele terminou, né, cego, ele terminou sendo zombado, ele terminou sendo totalmente humilhado no templo de Dagon. Deus deu, né, uma chance para ele ali, voltou a crescer os seus cabelos e ele conseguiu matar todas aquelas pessoas. E mais foram os que ele matou na sua morte, ali quando ele morreu juntamente com eles, do que ele conseguiu matar em toda a sua vida, com toda aquela glória, né? Com toda aquela presença do Espírito que havia nele, aquela possessão do Espírito Santo que havia na vida dele. Então, quando ele morreu, ele conseguiu fazer mais do que em vida. E assim também é nós, né? Quando nós morrermos para nós mesmos, quando nós morrermos para os nossos pecados, para os nossos erros, quando nós morremos para o mundo e também para o espírito deste mundo, certamente Deus ele vai fazer muito mais, né, através das nossas vidas. Então, é essa mensagem que eu deixo para os irmãos, né, essa noite para o jovem. Nós ficamos deslumbrados com os pregadores, com os cantores. Aleluia. Nós ficamos, né, com os pastores. Nós ficamos... Isso é normal, natural do jovem. Mas não é esse que deve ser o nosso objetivo. Nosso objetivo deve ser deixar, né, que o Espírito Santo ele transforme. E essa transformação dói. Essa transformação, ela muitas vezes nos leva a períodos onde nós sofremos, onde nós penamos, onde nós somos corrigidos por Deus. Essa transformação do Espírito ela nos leva a momentos em que nós somos humilhados por outras pessoas, somos rejeitados, esquecidos, né? Somos ali, sofremos, né? Mas é uma transformação que vale a pena. É uma transformação Aleluia. Que vai levar-nos ao céu, né? É uma transformação que ela vai nos levar à presença de Deus. Então essas palavras, né, que eu deixo para os irmãos nessa noite, Glória em nome de Jesus. Mais interessado
do que mudar o exterior, Deus está interessado em mudar o interior. É verdade. Aleluia. Glória a Falava na pregação. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Vamos orar? Faz uma oração por nós. Vamos orar então. Senhor nosso Deus Senhor, e Pai que está no Garabaxa, céu, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, Aleluia. Deus de maravilhas, nós temos a tendência humana, Senhor, carnal, Deus, de sermos como Sansão, Senhor querido, ó Deus, de nos importarmos com aquilo que aparece, de nos importarmos com aquilo, Senhor, que deslumbra, de nos importarmos com aquilo que chama atenção, de nos importarmos com aquilo, Pai, que vai nos fazer parecer algo que nós não somos muitas vezes. Nós nos importamos a nossa carne, natureza humana, Pai, mas nós rogamos nessa noite, rogamos a Ti, Deus, que o Senhor venha transformar os nossos corações, que o Senhor venha, Senhor querido, nos dar uma transformação. Há tanta coisa que nós precisamos mudar, há tanta coisa que nós precisamos ser libertados, há tanta coisa que nós precisamos, Senhor querido, ó Deus amado, de uma libertação, de uma transformação, de uma purificação, Senhor querido. Nós precisamos disso, Pai. Nós precisamos, Senhor, desse agir teu. E nós clamamos nessa noite. Aleluia. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor querido, Aleluia. a nos deixarmos ser transformados, a nos deixarmos ser, Pai querido, muitas vezes até mesmo no sofrimento, muitas vezes até mesmo, Pai, ó Deus, em momentos de crise, em momentos de luta, em momentos de tribulação, em momentos onde nós estamos sozinhos, onde nós não somos percebidos, Senhor. Ó Deus, tanta coisa, Senhor, em momentos difíceis o Senhor quer nos transformar, o Senhor quer nos libertar, quer nos fazer pessoas melhores do que nós somos. E é isso que nós te pedimos nessa noite. Não deixe os nossos olhos serem cegados, não deixe, Senhor, que nós sejamos presos e sejamos enganados por Dalila ou por outro qualquer, sejamos enganados por espíritos, ó Pai. Mas Deus, antes que seja tarde, nos acorda, nos mostra, Senhor, que o caminho é, Pai, a transformação, é o arrependimento, é a mudança de vida, Pai. Nos ajuda nessa noite a cada um de nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Então, voltando, aproveitando que o irmão Diego está aqui, vamos continuar. São 23 horas e 29 minutos. Glória a Deus. Sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Eu sinto a graça de Jesus aqui. Continuando, vamos finalizando este programa. Às 23h45. Ainda existe um ponto importante sobre a liderança, de exercer influência sobre outros, que é a característica principal de um líder. Mas, espiritualmente falando, o modelo de característica de líder que Deus tem não é o que beneficia ele mesmo. Como assim? Parece só como uma heresia. Porque os líderes de hoje, alguns, não generalizando, eles agem desta forma. Para manter o conceito, o status, a fama, eles não mostram seus erros e manipulam pessoas que estão sendo lideradas por ele para receber dessas pessoas o que esse líder quer. Por exemplo, eu quero uma coisa, mas eu vou e manipulo o Norton para receber isto. Manipulo de diversas formas, até que eu consiga isso. Este é o padrão de liderança carnal. Agindo por jogos, por manipulação, por querer controlar. São líderes que esperam algo para si, mas quando na verdade Deus está dizendo que a liderança verdadeira é a liderança que serve. Então a liderança de Deus é
Liderança que serve, liderança que ouve, mas liderança que doa a sua própria vida. Porque a manipulação recebe, mas o amor doa. Me prova na Bíblia. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a proposta de Deus é: eu te amo tanto que dei meu filho por ti, mas a decisão é tua, se tu quer aceitar ou não. O líder está disposto a se doar. Eu te dou. Aleluia. Por amor aos liderados. Agora, se o liderado quiser aceitar ou não, é o liderado. E essas duas visões são visões que agem em conflito. Por quê? Porque até que o líder alcance a visão de que ele tem que se doar e sangrar com os liderados, se torna complicado. E até que o liderado entenda a visão do líder, já gera muitos conflitos. As pessoas precisam se unir mais. O líder e o liderado e o líder, para que cheguem em uma ampla visão. Mas cada um quer pensar de um jeito. Cada um quer mandar mais do que o outro. Cada um quer ser líder mais do que o outro. Ninguém quer servir. Todos querem mandar, mas ninguém quer servir. Essa é a realidade. Mas Deus nos prova o seu amor quando entregou Cristo por nós. E ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua vida. O verdadeiro líder espiritual, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Aleluia. E o que você quer ser? Oh, bendito nome de Jesus. Alguém que manipula? Um líder que manipula? Você mesmo vai arranjar luta para você. Ou você quer ser alguém que quer expandir a visão que Deus te deu para outras pessoas, e essas outras pessoas influenciando outras e outras e outras e outras. A visão do reino de Deus, a visão do amor de Deus, a visão do evangelho verdadeiro. E não só isso, mas na sua empresa também. Quem é você na sua empresa? Que tipo de líder você é na sua empresa? Irmão Norton falava sobre liderança na empresa. Como é difícil. Porque os líderes na empresa também não querem mais ouvir os seus liderados. Eles mesmos mandam. Vai, faz, vai e faz. Mas essa não é liderança verdadeira. Essa é uma liderança carnal e manipuladora. Mas a liderança de Jesus é dar a sua própria vida pelos outros. Quando você estiver disposto, você estiver disposto a dar a nossa própria vida pelos outros, nós vamos começar a fazer coisas que Deus quer que façamos. As pessoas vão ver, mas por que ele não desiste? Por que ele não para? Por que ele está lá? É porque ele está buscando dar o exemplo. Ele está buscando, não vou deixar você lutar sozinho. Não vou deixar você guerrear sozinho. Eu vou te mostrar. Se você não sabe, eu vou te mostrar como é que faz. Eu vou te dar o exemplo. É assim que faz. Vamos em frente, vamos guerrear, vamos batalhar. E a árvore será mostrada pelos seus frutos. Aleluia. Aleluia. Tem uma palavra, irmão? Glória a Deus, irmão Jonathan, e somos gratos a Deus porque estamos em um ministério que tem essa visão, que prega, que nos dá liberdade para falar desta forma, né, sabendo que estamos aqui debaixo de uma autoridade, né, debaixo de autoridade, e graças Exatamente. a Deus, como já estavam falando, quando estamos debaixo da autoridade, recebemos mais autoridade. Então, eu creio, né, que Deus tem entregado a nós líderes que procuram realmente ser o exemplo dos fiéis, né, que procuram mostrar ser servos e nos ensinam como ser servos. Glória a Deus. Né? E com certeza Deus vai mostrar
né, a cada um de nós também como nos tornarmos um líder servo, porque liderança, irmão Jonathan, é um assunto, né, muito prático, muito mais prático do que teórico. Exemplo disso é, né, Jesus. Deus amou, né, Jesus de tal maneira, entregou o seu filho, né, essa entrega. Então, fazer, né, eu defendo muito o fazer, né, o realizar, colocar a mão, ou tu fazer mais do que o teu liderado, porque somente assim a gente vai ser visto de alguma maneira, né, que a gente possa, enfim, ser visto como um líder. Influenciar eles, influenciar os liderados. E quando você não vê o seu líder fazendo o que ele tem que fazer, não murmure, ore. Porque as pessoas gostam de murmurar, né? É normal do ser humano reclamar, o líder não está fazendo isso. Coloca nas mãos de Deus. É interessante isso. Por isso que nós estamos tratando isso. Para quê? Para que você não perca, para que nós não venhamos a perder a autoridade espiritual. Venha perder a autoridade. Viu alguma coisa errada? Amém, ore. Ele precisa de sua oração. Precisa de sua ajuda. Até que ele, caso ele não venha a ser rejeitado como Saul foi, mas ele precisa das suas orações. É verdade. E mais um ponto assim que, né, me ressaltou aqui, eu acredito que a gente tem um pouco de tempo ainda. Amém. É que todo líder um dia foi liderado, né? E então todo o líder, né, que realmente Deus tem um chamado de liderança, em qualquer momento ele vai saber, né, se submeter a um outro líder. Exatamente. E isso é essencial. Isso mostra, né, o nível de maturidade que, né, a gente pode alcançar quando exercer uma liderança. Quando a gente compreende, né, que aquilo que Jesus disse, considerar uns aos outros superior a si mesmo, né? E aí a gente consegue realmente não somente obter essa demonstração, mas também viver ela. Glória a Deus. Um pai, ou melhor, um filho nunca vai fazer o que não vê o seu pai fazendo. Ele sempre vai ver, o pai está fazendo, vou fazer também. O pai líder dentro de casa, seu filho vai ver os seus exemplos. E a mesma coisa fora. Eu assumo um cargo de coordenadoria hoje, mas se eu não fizer o que eu tenho que fazer e um pouco mais, que moral que eu vou ter? Que autoridade que eu vou ter? Para cobrar, principalmente, se for o caso. Que autoridade, que moral um líder vai chegar para cobrar alguém que se nem mesmo ele faz aquilo? Então, o princípio de tudo. Se você vê algum erro, ore a Deus. Mas saiba que você pode ser o próximo líder substituto dele. Aleluia. Aleluia. Irmão Diego, alguma palavra? Tava ouvindo vocês essa linha, né, mais cedo, e uma coisa que eu pensei, assim, que me vem à mente é a questão esse líder manipulador que vocês estavam falando, né, ele acha que tá no controle, assim, que ele consegue controlar as pessoas, né, Exatamente. mas no fundo os liderados percebem, né, Percebe. não tem como. Às vezes, talvez por temor, ou talvez assim, até por não estarem entendendo ainda, demora um pouco para ter essa percepção, né? Às vezes, por temor, eles vão pensar o seguinte: não, eu tenho que obedecer ao meu líder, eu tenho que... E tá certo, né? Não. E aí, por temor, muitas vezes não, esse pensamento não é capaz que ele vai estar me controlando, tentando me dominar, né? Ou então por ignorância também, a pessoa não percebeu ainda. Mas vai chegar um momento, né, vai chegar o decorrer dos anos, do tempo, que os liderados vão perceber o que tem realmente por trás, né, daquelas intenções daquele líder ali que é manipulador, né, que é carnal.
é meio forte, né? É Mas, forte. Não, eu não vou dizer que é carnal, eu não vou ser tão assim. Mas que tá agindo na carne, que tem algumas coisas que ainda não Tá foram se trabalhadas. inclinando, tá se inclinando pra uma ação. O irmão Norton mesmo falou, né, que alguns líderes estão em processo, né? Então eles, na verdade, estão... Um líder nunca nasce pronto, né? Até Sim. apenas para tirar essa manipulação, né? Um Então, infelizmente não, mas os liderados acabam percebendo, né? O coração deles vai mostrar no momento, esse não tá agindo como um verdadeiro líder, né? Então ele pensa que tá no controle, pensa que agindo dessa forma vai ter resultados, porque daí talvez ele esteja cobrando mais aquelas pessoas e elas vão, de alguma forma, com aquela cobrança ali demais, eles vão acabar fazendo o que ele quer, né? Mas no final das contas, às vezes elas fazem por medo, fazem por respeito, por temor, e não de coração, obediência, né? Por obediência, exatamente. Eles estão sendo abençoados. Mas aquele líder conseguiu o que ele queria, talvez até conseguiu, mas de uma forma errada. Não foi de uma forma... E algo, né, para complementar, assim, existe uma grande possibilidade de o liderado estar enxergando o seu líder dessa forma e ser uma realidade, ou não. Por quê? Porque se o jovem ele está, né, com uma visão assim, ele não sabe o que o líder passa muitas vezes, né, qual é a situação que o líder está tendo que resolver. Então, por exemplo, por que esperar, por que orar? Porque o Espírito vai te mostrar, né? Se é um líder que realmente está agindo de acordo com aquilo que está se mostrando, Deus vai trabalhar, né, na vida dele individualmente, da tua opinião e da opinião dos outros. Exatamente. Agora, se for um erro da tua visão, né, daquilo que tu está enxergando, com as tuas limitações de um liderado, Deus ele vai, pelo Espírito, vir falar contigo. E em muitos casos tu vai dizer, olha líder, eu te via assim, mas hoje, graças a Deus, Deus fez eu te ver de outra maneira. Deus me alcançou a visão realmente. Porque Deus coloca um homem lá. É homem, mas, né, Deus coloca com uma autoridade. Então, com certeza, um líder, né, eu me lembro de uns anos atrás, quando eu entrei no ministério, eu tinha um líder que, quando nós tínhamos as vigílias de quinta-feira, ele colocava alguém ali em cima do púlpito dos músicos e todo mundo sentado nas cadeiras. Ele dizia, agora, tu enxerga melhor aí ou quando tu estava sentado lá? E ele falou, não, eu enxergo melhor aqui. Porque o líder ele está, né, em um local que consegue ter uma visão mais ampla. Então muitas vezes nós erramos. Então nós temos que orar, nós temos que procurar manter essa relação saudável. Né? Aleluia. Glória a Deus. Finalizo dizendo, um líder nunca nasce pronto, mas Deus trabalha em pessoas para influenciar outras. Aproxime-se, ore pelo seu líder. Quem sabe um dia você será o próximo líder substituto dele. Ou até em outro lugar. Amém? Eu quero orar por você, eu quero orar por todos os vídeos logados, pela juventude e também pela vigília dos líderes que está tendo aqui na sede internacional agora, líderes, supervisores, o superintendente. Deus vai fazer coisas grandes. Prepare-se, juventude. Também quero deixar o convite para o dia 30, culto missionário da juventude aqui na sede internacional. Traga mais um, mais dois, mais três, traga a família. Venha cultuar conosco. Vamos orar a Deus? Vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, graças te dou por esta programação, Senhor. Aqui, Aleluia, Deus. que o Senhor abençoe, Deus, a cada um que estava ouvindo, que estava ali, Senhor. Aleluia, escrevendo no chat, Senhor. Abençoe a cada líder, abençoe, Senhor, a cada supervisora. Aleluia. Experiências com Ele. Ó Deus, aleluia, para ter, Senhor, aleluia, autoridade. Sustenta, Senhor, os teus filhos. Reveste os teus filhos, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Senhor. Aleluia. Finalizamos com paz, oração e união.